E aí, escovador de byte, será que com aquilo que a gente já aprendeu em algoritmos, lógica matemática e organização de computadores, será que com essa base forte a gente já consegue desenvolver alguma coisa em Basic? Então, aguarde a vinheta, porque depois dela nós vamos descobrir. Só que hoje, finalmente, nós vamos abrir uma linguagem de programação de verdade e começar a escrever linhas de programas de verdade. Como nós estamos em retroprogramação básica, nada melhor do que começar a falar com você, programador amigo, do que com a boa e velha linguagem Basic, que é aquela linguagem que nós, lá da década de 80, nós que começamos a programar lá na década de 80, todos nós começamos a programar. Então, antes da gente começar aqui a ir lá para o nosso emuladorzinho, lá para o nosso WebMSX, para a gente começar a dar nossos primeiros passos no Basic, eu vou mostrar uma ementa aqui para vocês. Então, são os livros que eu vou usar na construção dessas aulas de Basic 101, e eu vou começar aqui pelo próprio manual de linguagem Basic do Expert. Tanto faz o GPC-1 quanto o XP800, eles vão com o mesmo manual. Então, esse livro aqui vai ser muito útil pra gente, porque ele tem uma referência muito boa dos comandos do Basic. Tem uma introduçãozinha bem legal ao uso do Basic. Outro livro que, infelizmente, eu não tenho físico, mas eu tenho digital, é esse aqui. É um livro também da editora Aleph, que, caso vocês não saibam, é a editora do nosso saudoso professor Pierluigi Piazzi. Esse aqui, Curso de Basic, volume 1 do MSX. Vocês poderem conhecer aí o professor Pierluigi, vocês vão aprender bastante com ele, porque ele é um cara animal. Além disso, vamos também aqui usar o famoso Siragusa, que é o Basic estruturado. Livro clássico aí, para quem quer aprender Basic. Vou tirar muitos exemplos daqui, eu vou falar sobre bastante coisa, sobre os fluxogramas. E um outro livrinho que eu acho muito bacana, que é um livro muito leve, muito divertido, que é esse aqui, o Basic e o Computador Pessoal. Esse livro aqui é em inglês, todo o conteúdo que eu vou botar no canal aqui é em português, mas esse livro aqui é em inglês, então eu vou trazer alguns exemplos e algumas formas de falar desse livro aqui. Mas se você não tem esses livros em casa, não tem problema, pessoal. Você não precisa ficar desesperado. Nós temos o Dataset. O Dataset é o melhor site para que a gente possa baixar esse tipo de literatura de retroprogramação. E esses dois principais livros que eu vou usar, que é o Manual de Programação do Basic MSX, Programação Basic do professor Pierluigi Piazzi, estão disponíveis no Dataset. Então vem comigo, vamos lá para o quadro branco e vamos começar a dar uma olhada nesses livros aí, começar a dar uma olhada nesses emuladores. E vamos entrar lá no Dataset. Dataset é esse cara aqui, ó. Sua fonte de informações para equipamentos clássicos, que é um site muito clássico para a galera que curte retroprogramação aí. Todo mundo se amarra. Obviamente não precisa se preocupar, porque eu vou botar o link lá no nosso Notepad para vocês poderem baixar os livros, todos os livros de retroprogramação que vocês quiserem. E aqui no Dataset, para você baixar, você vem aqui em livros, né? Dentro de livros, como o nosso curso vai ser baseado no MSX, nós vamos baixar livros lá do MSX. Vem aqui, MSX Brasil, porque nós queremos livros em português, obviamente. E aqui eu tenho vários livros legais, ó. O primeiro deles é o nosso curso de Basic, que é o que a gente vai usar. Então clica aqui, ó, nesse link aqui para fazer o download. Ele já vai vir, você salva ele na sua máquina, né? Eu já tenho, então vai dizer que eu já tenho. E o outro livro é esse aqui, ó. Tá na segunda aba, que é esse cara aqui, ó. Linguagem Basic MSX. E aí, de novo, você clica aqui no linkzinho. E aí vai levar um tempinho para baixar. Trata-se da internet. Mas você já salva ele na sua máquina para você não precisar baixar ele nunca mais. Também como eu já tenho, não preciso mais. Beleza. Então vamos abrir esse livro aqui. Eu vou mostrar alguns gráficos dele aí para vocês. Eu gosto muito do show do PDF Reader, é o meu PDF Reader preferido. E nós vamos abrir também o nosso queridíssimo emulador. Então, como hoje é uma aula introdutória, eu não vou ainda usar o OpenMSX ainda. Mas nós vamos usar um daqueles dois emuladores lá que a gente brincou com eles ali na... Se não muito me engano, foi uma aula de... Acho que foi a primeira aula de retrocomputação com emuladores, que é o WebMSX aqui. O WebMSX você pode, primeiramente, configurar a máquina que você está trabalhando, né? Aqui, ó, você pode ver que você tem as configurações todas da máquina. Então aqui eu estou dizendo que eu estou usando dois flop drives, né? Estou usando uma memory RAM Mapper, estou usando um chip MSX Music,
E aqui na seleção de máquina, ó, eu estou usando um MSX 2 Plus americano, NTSC. Além disso, outra configuração importante que você pode poder começar a trabalhar com esse cara é o seu teclado, que muitas vezes o seu teclado está mapeado diferente. Então você vem aqui em Help Settings, Keyboard, e aqui você escolhe o layout do seu keyboard, né? Se você está usando PTBR customizado, PTBR, se você está usando o inglês internacional, meu keyboard é o inglês internacional, então vou manter aqui. E olha só que legal, já temos a primeira coisa bacana para mostrar para vocês aqui, ó. O MSX, quando a gente ligou ele da forma padrão, que ele vem com aqueles 2 flops, ele veio com esse cara aqui, ó, que é o Disk Basic versão 1.0. Isso aqui é uma extensão da ROM normal do MSX. Essa extensão ela é colocada pela interface de disco. Então toda vez que você coloca uma interface de disco, de disquete no seu computador retrô, ele coloca mais Basic para você e adiciona as funções para você poder salvar e ler de disquetes. Tá? Então você vai ver aqui que você tem disponíveis para a programação 23.432 bytes. O que dá aproximadamente 23K. Agora, olha só que bacana da retroprogramação. Se eu desativar aqui os flops e não trabalhar com flop nenhum, botar sem um disquete, né, como se eu tivesse removido a minha máquina real, eu tivesse removido a controladora de disquete dele, olha a minha memória aqui aumentando. Nesse caso aqui, ó, a minha memória foi para 28.815, que é 28K. Então, o que a gente pode dizer aqui? 28 menos 23 dá 5K. Então, a extensão do Basic para trabalhar com o drive de disquete come 5K da sua memória, da sua já curta memória. E aí vocês vão perguntar, mas Manel, o meu MSX, quando eu comprei lá, dizia que era um micro de 64K. E ele realmente tem 64K. Só que esses 64K, eles são mapeados de forma diferente na memória do MSX. Se a gente for lá no livro lá do Linguagem Basic e procurar lá nos apêndices, o apêndice que fala justamente sobre o mapeamento da memória, ó, o mapa de memória é o apêndice D do manual do Expert. Então vamos lá nesse cara para ver esse mapa de memória. Ele fica na página 192. Então vamos pular lá para a página 192. Olha só que estranho. O mapeamento de memória do MSX é baseado nos slots que o MSX tem. Para quem não sabe o que é um slot, é aquela caixinha onde você encaixa os cartuchos. E normalmente você está achando que só o MSX só tem 2 slots, mas na verdade o MSX tem 4 slots, que vão de 0 a 3. De 0 a 3 são 4 slots. Sendo que desses 4 slots, 2 slots são internos da máquina. Um deles é o slot 0 e um deles é o slot 2. Os slots que nós usamos para encaixar as nossas expansões, os nossos cartuchinhos de MSX, eles são o slot 1 e o slot 3. Esses são os slots externos. E aí você vê que, olha só, a memória que está disponível para o BASIC é essa memória aqui, ó. Por quê? Porque no slot 1 nós temos a ROM do MSX, que é responsável pelo boot, pela BIOS e por tudo que é relativo encaixado no slot 0. A gente tem a RAM de usuário, que é onde a gente trabalha com as variáveis, com tudo. Isso aqui tem 32K. E você sabe que são 32K por quê? Porque cada bloquinho desse aqui vale 16K, ó. 16 mais 16 é igual a 32. Então esses 2 bloquinhos aqui são 32. E esses 2 bloquinhos aqui, ó, que são a RAM do usuário Basic, também são mais 32. Então, uma boa parte da tua memória RAM que estaria disponível para você está sendo consumida pelo Basic aqui, ó. Lembra lá da nossa aula de organização de computadores, quando a gente começou a falar sobre hexadecimal? A gente já sabe converter FFFF a 65.535 em base 10. Lembra aquele número mágico lá que eu te mostrei lá na aula de organização de computadores? Olha ele aí aparecendo de novo. Então a gente vê aqui que do EHF308 até o FFFF é a área usada pelo sistema operacional. E aí nós temos um outro bloco de memória aqui usada para controle de arquivos. Essa área aqui é a área usada para armazenar as strings. Toda vez que você cria uma string lá, você cria lá uma string, por exemplo, Manuel, essa string fica armazenada aqui. Aqui é a pilha de execução. Toda vez que você dá um goto, e você vai entender o que é isso no futuro, ou um gosub, ele armazena o endereço de volta nessa pilha aqui. Então essa pilha é a pilha o Basic vai usar para controlar. Aqui nós temos uma área livre, aqui é onde ele armazena as matrizes, que as matrizes são as variáveis multidimensionais, né? Então se você tiver uma tabelinha lá,
com 2 colunas e 2 linhas, ela vai ficar armazenada aqui. No caso, uma variável matriz, que a gente vai falar logo lá no algoritmos e estrutura de dados. Matriz é uma estrutura de dados, a gente vai falar sobre ela. As famigeradas variáveis, que a gente já aprendeu lá na aula de algoritmos, o que é variável. Então, vê lá a aula de algoritmo, entendeu o que é variável, elas ficam armazenadas aqui. E a área do programa em Basic. Toda vez que a gente escreve um programa em Basic, ele entra para essa área aqui. Então é aqui que as linhazinhas numeradas vão entrar. E como vocês podem ver, 28.815. E aí o que acontece? Se a gente usar a expansão do Basic, ela ainda vai comer um pouco mais da memória aqui para baixo, que é a expansão do MSX Basic Disk. Ainda vai comer mais uns 5K aqui para baixo, beleza? Então temos aqui, isso aqui é uma visão muito por alto, tá? Da memória do MSX, tá, galera? A memória do MSX é muito mais complexa do que isso. E voltando lá pro emulador também, a gente também tem algumas outras informações importantes aqui nesse boot, tá? Além da memória livre. Outra coisa importante que a gente tem aqui é esse OK com esse quadradinho aqui. Esse OK com esse quadradinho é o que a gente chama de prompt do Basic. É assim que o Basic informa pra gente que ele está apto a receber comandos. E como o nosso MSX Basic aqui, ele é uma linguagem interpretada, nós podemos conversar com o Basic em 2 modos básicos. Nós podemos usar o modo direto e o modo indireto. No modo direto, nós mandamos um comando para o interpretador do MSX e o interpretador do MSX executa aquele comando imediatamente. Então, um exemplo de comando no modo direto seria se a gente mandasse aqui o computador imprimir o meu nome. Então aqui eu usei um comando do Basic, que é o comando print, que é esse comandinho aqui. Isso aqui é um comando, é uma palavra reservada do Basic. E isso aqui é uma constante string, que é o meu nome. Aqui é o resultado do comando que eu acabei de executar no modo imediato. Prompt do Basic me informando que nós já estamos prontos para receber um outro comando. Uma coisa bacana do Basic também é que alguns comandos do Basic podem ser escritos de forma resumida usando alguns símbolos. Então, por exemplo, print Manuel, e vocês vão ver que ele vai executar exatamente da mesma coisa, da mesma forma. Por quê? Porque o sinalzinho aqui de interrogação é a mesma coisa que print. Outros sinais aí que servem para resumir a escrita são o REM. REM é o comando do Basic que nós usamos para escrever comentários no programa Basic. Então, REM... Então, esse é um comentário que eu vou colocar dentro do meu programa. Mas uma coisa que eu posso fazer é isso aqui, ó. Esse sinalzinho aqui do plique, ele é a mesma coisa que escrever REM. Assim como a interrogação é a mesma coisa que escrever print. Outra coisa bacana também é o call. Se a gente botar aqui call start ou call system, é como você tivesse escrito call system. Não vai funcionar aqui porque a gente não iniciou o emulador com um disquete, então ele não tem nenhum ponto de sistema operacional para retornar, por isso que o call system está funcionando. Mas acreditem em mim que o sublinhado ele substitui o system aqui. Esse é o modo direto. Agora, uma coisa... O legal do Basic é que além de nós termos o modo direto, por ser o interpretador, nós também temos o que a gente chama de modo indireto ou modo programado, é isso aí. E qual é a diferença do modo direto para o modo programado? No modo programado, você tem que começar a linha de programa. Então aqui, ó, por exemplo, se eu print Manuel e der o Enter, vocês viram que além de não executar, ele também não trouxe o prompt. Isso por quê? Porque agora eu estou no modo programado. Essa linha aqui, ela foi colocada lá naquela região da memória que eu tinha mostrado para vocês, que é essa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui, área do programa em Basic, entrada. Então, cada vez que eu digito aqui um número, 10, 20, 30, essas linhas vão sendo armazenadas nessa área aqui. Então, se eu vier aqui na linha 20 e escrever go to 10 e der Enter no final, vocês vão ver que essa linha foi adicionada. E a gente pode ver todas as linhas que a gente tem armazenadas lá com o comando list. Então, aqui, ó, na linha 10, ele vai fazer o print Manuel. Na linha 20, ele vai fazer o go to 10 e ele vai encerrar. E aqui, ó, isso aqui é importante eu comentar com vocês, porque olha só, olha o que esse programa faz.
Ele primeiro imprime a constante string Manuel e depois ele faz esse comando goto aqui, 10, que vai retornar o controle do programa para a linha 10. Então, se eu der run nesse programa, ele vai ficar escrevendo Manuel eternamente, porque isso aqui é o que a gente chama de loop infinito. Ele vai ficar infinitamente escrevendo até que aconteça alguma coisa para encerrar a execução. E aqui, ó, a gente pode executar um programa usando o comando run. Mas antes de rodar qualquer programa, a primeira coisa que a gente faz normalmente é salvar o programa. Então o que eu vou fazer aqui no emulador? Eu vou adicionar um boot disk, que é um disco de inicialização. E aí se eu der o... vocês vão ver que agora a gente tem arquivos nesse disquete virtual. É como se a gente tivesse colocado um disquete, colocado esse disquete lá na nossa baia, já teria o sistema operacional. Então posso usar aqui um comandinho chamado save A, porque eu quero salvar na unidade de disquete A, e o nome do programa, que vai ser teste.bas, porque é um programa em BASIC. Todos os programas em BASIC deveriam terminar com essa terminação .bas aqui. Então se olhou lá .bas, é um programa em BASIC. Então vamos salvar. Se eu der files de novo aqui, CLS é clear screen para limpar a tela. Se eu der um novo files aqui, vocês vão ver que a gente tem o teste.bas lá. E se a gente der o lixo aqui, a gente vai ver que o programa já está na memória. E se eu quisesse trazer um programa que está no disco para a memória? A gente usa o comando load. Então eu vou dar aqui um new. Esse comando new serve para limpar a memória da memória de programa. Se eu der um lixo aqui, ó, vocês vão ver que não tem mais nenhum programa na memória. Aí agora eu vou dar um load a teste.bas. Ele deu ok, ele leu. Se eu der o lixo aqui, ó, tá lá o nosso programa de volta na memória. Então vamos executar agora. Tá vendo? Ó, ele tá e vai ficar aqui infinitamente até a gente parar. Quando a gente entra numa situação dessa de loop infinito, o Basic ele dá uma ferramenta pra gente, tá? Se a gente digitar Ctrl Stop, ele automaticamente para a execução de qualquer coisa, na teoria. Então, para a gente ver onde é que está mapeado a nossa tecla Stop, porque essa tecla Stop ela não existe mais nos teclados atuais, vi aqui no Help and Settings, Keyboard, parar aqui em cima do Stop, você vai ver, ó, ele está mapeado para o Pause, para o Break ou para o F9. Então, se eu fizer aqui Ctrl F9, ou seja, esse é o Ctrl Stop que faz a parada. Agora vamos supor que a gente quisesse mudar esse programa para ele não ficar em loop infinito, para ele simplesmente escrever o nome mais nada. Então a gente dá um lixo aqui, tá aqui o programa. Para apagar uma linha do programa, você simplesmente digita o número da linha e dá Enter. Tá lá. Agora vocês vão ver que quando eu executar, ele só vai fazer o print manual e mais nada. Tá lá. A gente pode modificar esse programa para antes dele imprimir o manual, ele apagar a tela. Como vocês podem ver, a gente pode colocar uma instrução antes de uma instrução que já existe, colocando um número de linha menor do que o número de linha da instrução. Então, por exemplo, quando a gente quer que o CLS ocorra antes do print, a gente pode colocar 0,5, 0,5 é menor do que 10, CLS. A gente der o lixo aqui, ó, a gente vai ver agora que a gente tem uma linha 5 CLS e uma linha 10 print manual. Só que por padrão, o Basic, a gente coloca as linhas de 10 em 10. Para que isso? Para que se no futuro a gente tiver que modificar o programa e tiver que colocar alguma coisa entre a linha 5 e a linha 10, por exemplo, vamos supor que eu quero apagar as teclas de função aqui de baixo. Eu tenho um comando para isso no Basic, que é o key off, e dá Enter. Se eu der o lixo agora, olha lá, a gente tem uma linha CLS, uma linha key off e uma print manual. Isso aqui é útil, por quê? Para você poder ir programando e colocando as coisas nos lugares certos sem ter que reescrever o programa todo. E vamos supor que um dia você atinge os limites de linha. Tem um comando aqui chamado renum. Nesse comando renum, quando eu dou ele, ou melhor, ele vai renumerar todas as linhas do programa para aquele padrão de 10 em 10. Então se eu der o lixo aqui, ó lá, 10 CLS, 20 key off, 30 print manual. Vamos salvar esse cara agora? A gente pode vir aqui, ó, save, salvamos, agora vamos executar.
Olha lá, viu? Ele limpou a tela, escreveu o Manuel e botou. A gente pode fazer tudo que a gente quiser agora, porque a gente tem um controle legal sobre o editor. Até o Luke ficou chateado no final da nossa aula de hoje, que estava muito legal. Eu queria ter continuado, porque tem muito mais conteúdo para dar para você. Mas não se preocupe, esse conteúdo todo ainda vai chegar para você aí mais cedo ou mais tarde. É só você continuar firme toda sexta-feira, 20 minutos de aula aqui no Debate Creator. Muito obrigado para você que está aqui comigo acompanhando os vídeos. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Finalmente chegamos nos 100 inscritos, então agora vai ter o URL bonitinho, youtube.com/c/debatecreator. Vamos começar a configuração agora e fica comigo nas aulas de Basic e seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.